Eu estava com os slides em PowerPoint, falando dos principais raios de luz, e eu tentei abrir um site de simulador para mostrar para vocês, e depois eu descobri que esse site, aquela parte de simulação, ela não existe mais, está fora do ar. Até o ano passado existia, mas agora não existe mais. Então, achei aqui um outro simuladorzinho, tá? Para a gente estar olhando a formação de imagens nos espelhos côncavos e relembrando um pouquinho os principais raios. Eu acho que eu cheguei a falar da formação e da classificação das imagens para vocês na aula passada. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar a tela cheia para ficar um pouquinho melhor a visualização. Então, nesse simulador aqui, eu tenho um objeto, que é uma setinha, que eu consigo modificar a altura do objeto e também consigo modificar a posição desse objeto, em relação ao eixo principal, tá? Ele não mostra 3 risquinhos, aqui para mim do lado direito, mas esse espelho é um espelho do tipo côncavo. Eu tenho a opção de mudar ele para um espelho do tipo convexo, tá? Lembrando que o espelho côncavo, ó, muda até a curvatura aqui do espelho, tá? O espelho côncavo, ele é aquele cujo foco e o centro, ele ficam do lado de fora do espelho, né? Eles são reais. Então, eu teria uma circunferência completa, eu cortei a calota, o centro do espelho, o foco e o vértice desenhados sobre o eixo principal, mas o centro e o foco sempre fora do espelho. No caso do espelho convexo, o centro e o foco ficam do lado de dentro, e aí o meu objeto está aqui, ó. Continua o meu objeto do lado de fora, tá? Daqui a pouquinho eu converto o espelho, dá até para transformar, acho que num espelho plano aqui, mas vamos começar com o espelho côncavo que a gente tinha na aula passada. Para formar a imagem, eu falei para vocês de 4 raios de luz principal. O primeiro que eu falei era o raio de luz que vinha paralelo ao eixo do espelho, então, acompanhando aqui a mãozinha do mouse, né? Sai lá da ponta do meu objeto um raio de luz. Esse raio de luz está paralelo ao eixo principal, então o eixo principal está aqui embaixo, meu raio de luz incidente está paralelo ao eixo, ele atinge o espelho, esse raio paralelo, que é um dos principais que a gente desenhou na aula passada, ele tem uma característica importante, que é uma reflexão para o foco. E eu mostrei para vocês exatamente por que essa reflexão acontecia para o foco, porque eu desenhei no slide o raio incidindo, onde ele incidia, eu desenhei a reta normal, perpendicular ao espelho, marquei o ângulo I, o ângulo R, lembrando que o ângulo I e R são sempre iguais na reflexão, tá? Independente do espelho ser plano ou do espelho ser esférico. Outro raio de luz que eu falei para vocês como principal era o raio de luz que ia na direção do foco. E esse raio de luz que vai na direção do foco, ele atinge o espelho e reflete paralelo. Aqui é o uso, na verdade, do terceiro princípio da ótica geométrica. O caminho que a luz faz para ir é o mesmo que ela faria para voltar. Então, se eu pego um raio de luz que vem paralelo, incide no espelho e reflete no foco, é o mesmo que se eu pegar um raio de luz que vem passando pelo foco, ao incidir no espelho, ele reflete paralelo, tá? Então, aqui eu tenho 2 raios de luz, que eu já falei para vocês na aula passada. Um outro raio de luz que eu falei para vocês na aula passada era o raio de luz que ia na direção do vértice. E quando eu pego o raio de luz que vai na direção do vértice, o eixo principal, ele funciona como uma reta normal. E aí, se ele é minha reta normal, eu consigo medir a altura aqui do meu objeto, vou repetir aqui embaixo, e aí eu consigo desenhar pelas alturas um ângulo de incidência e o ângulo de reflexão de maneiras iguais, porque ele é a minha abertura aqui, né, no meu triângulo. Daqui a pouquinho eu deduzo a equação de Gauss para vocês, para os espelhos, e aí eu vou acabar usando esse raio exatamente porque o eixo principal vai se transformar na reta normal. O outro raio principal que eu falei para vocês é o que passava pelo centro. Sai aí do meu objeto, lá da extremidade do meu objeto, atinge o eixo principal e ele reflete passando pelo centro de novo. E por que que isso acontecia? Isso acontecia porque todo raio de luz que passa pelo centro, ele incide no espelho exatamente em cima da reta normal. Isso é, ele forma 90 graus com o espelho, mas com a reta normal ele forma um ângulo de 0 graus, que seria meu ângulo de incidência.
Se o ângulo de incidência é 0 graus, o ângulo de reflexão também é 0 graus, e aí esse raio de luz vai e volta pelo centro. Para construir a imagem, eu preciso da combinação de dois raios de luz refletidos. Então, se eu pego o raio de luz paralelo, que incide no espelho e passa pelo foco, pego o raio de luz que passa pelo foco, incide no espelho e reflete paralelo, eu olho um ponto, estou marcando aqui com o meu mouse, um ponto onde os dois raios de luz refletidos se encontram. Esse ponto onde esses raios de luz refletidos estão se encontrando é a imagem dessa bolinha azul que está em cima da minha seta, é a imagem dela. Então, quando eu for montar a imagem, o que acontece com ela? Essa imagem, ela aparece invertida, quando comparada ao meu objeto. Ela é o encontro dos raios emergentes, dos raios refletidos fora do espelho, não é um prolongamento, então ela é real. E o que mais eu sei? Eu sei que quando eu comparo, nessa situação, o tamanho do objeto com o tamanho da imagem, ela é menor. Eu posso pegar qualquer um dos raios, tá? Posso pegar o raio paralelo, posso pegar o raio do centro. Vejam, a imagem é a mesma. Eu sempre preciso de dois raios de luz, tá? Aqui não está coincidindo o do centro, mas era para ele estar coincidindo também com a pontinha aqui da minha seta. E eu fiz para vocês, na aula passada, a construção da imagem quando o objeto estava antes do centro, e aí eu mostrei para vocês que existia uma imagem também quando o objeto estava sobre o centro. Esse negocinho aqui está muito doido, esse simulador, porque era para essa imagem estar exatamente em cima do centro. Eu vou arrumar minha curvatura aqui para ver se... Não. Esse simulador, ele tá com erro. Tá? Era para essa imagem estar exatamente em cima do centro. Objeto em cima do centro, a imagem também se forma em cima do centro de curvatura. Esse aqui não está formando e eu não sei por quê. Sinceramente, não sei. O outro formava certinho. À medida que eu vou aproximando o meu objeto do espelho, a imagem vai se afastando, e à medida que essa imagem vai se afastando, ela vai ficando maior. Nossa, tá bem errado esse simulador aqui. Tá, mas depois eu procuro um outro melhor. Quando está sobre o foco, não forma imagem, que eu falei para vocês, a imagem se formaria lá no infinito. E entre o foco e o vértice, a imagem que se forma é uma imagem do tipo virtual. Tá? Isso é, ela era resultado do prolongamento dos raios de luz refletidos. Eu fiz desenho por desenho para vocês na aula passada, dessas situações, e ainda mostrei para vocês o experimento no laboratório, acho que era fotos de um laboratório, né, quando eu falei com vocês. E aí eu falei dos principais raios, do raio que passa pelo centro, do raio que passa pelo foco, e assim por diante. Hoje eu vou começar falando um pouquinho dos espelhos convexos, tá? Que é o outro espelho esférico que a gente também vai analisar, que seria o lado de fora da minha colher. Tem uma foto de uma colher mostrando exatamente um espelho esférico. Quando a gente olha por um espelho esférico, a primeira coisa que a gente percebe é que tem uma imagem refletida aqui, ó, na superfície desse espelho, aparece uma imagem, aqui é de uma fotógrafa, e eu observo que essa imagem, ela está invertida, ela está de ponta cabeça, lá dentro, né? E aí, como é que eu faço para saber os raios de luz que eu uso geometricamente para construir essa imagem? Como é que eu faço para ter noção da dimensão dessa imagem? E assim por diante. Eu peguei aqui 2 videozinhos, também lá do laboratório da USP, para mostrar para vocês. O primeiro, aqui do lado direito, ele tem um espelho plano, tá? Eu tenho aqui uma vela, um espelho plano, preso em 2 pedacinhos de madeira, e a imagem da vela refletida. Tá? Então, ele vai fazer aqui uma simulação, só para a gente perceber que a imagem, tá? Parece que ela está lá atrás, no meu espelho. Ó, a imagem não queima o papel. Por quê? Porque a imagem não existe, ela está lá dentro do espelho, ela é virtual. Tá? Se ele colocar o papel na vela que está aqui
na frente do espelho, esse papel queima. A gente tem a impressão que tem duas velas reais na situação. Porém, uma é real e a outra é virtual. Ó. E a vela apagada, né? Ele colocou ali exatamente onde estaria a formação da vela com a imagem acesa. Na verdade, eu tenho aí um espelho, se eu não me engano, um vidro, né? Não chega a ser bem um espelho, é um vidro que aparece aí, e esse vidro reflete a luz. Que é o que a gente tem de vez em quando. A gente olha assim um vidro que a gente tem numa porta, olha lá no vidro do ônibus, você se vê também por reflexão no vidro, tá? Que não é bem um espelho. Aí ele está mostrando lá, ele tem uma imagem por reflexão da vela acesa, e aí ele colocou uma vela apagada lá do lado, só para a gente ter a impressão que essa vela apagada era também a imagem do meu objeto. Aqui do lado esquerdo é um espelho esférico, do tipo côncavo, tá? Ele está ali acendendo a vela. Eu mostrei fotos desse experimento para vocês na aula passada, onde eu colocava o objeto entre o foco e o centro, mostrava onde estava o anteparo, que era projetado, né? Então, essa vela está emitindo luz em todas as direções. Não sei se vocês conseguem enxergar, né? Nesse papel branco, ele consegue mostrar, olha, apagou a luz, ele consegue mostrar a imagem da chama da vela, né? Essa imagem aparece de ponta cabeça, ela é uma imagem invertida, e ela vai modificando o tamanho dela à medida que a gente modifica a posição do objeto em relação ao espelho. Então, o espelho côncavo, ele é o único espelho capaz de projetar imagens. O convexo, ele não projeta, certo? Então, aqui eu tenho uma situação que é um filmezinho, deixa eu ver se vai passar esse filmezinho para vocês, do Tom e Jerry, onde o Jerry se olha numa bolinha do espelho e ele se vê maior, ele se assusta. Eu usei uma imagem parecida, há uns bons anos atrás, no vestibulinho do Cotuca. Eu não sei se vocês chegaram a ver vestibulinhos antigos do Cotuca, mas eu peguei uma foto da Disney, né, onde aparecia o ursinho Puff, acho que era Puff, que chama aquele Puff, sei lá como é que chama, um ursinho desse que come mel lá, ou porquinho, eu não lembro. Eu peguei um bichinho da Disney que aparecia se olhando em um espelho esférico convexo, né? E quando ele se olhava no espelho convexo, também naquela imagem ele se via maior e ele se via, ó, sem estar invertido. Então, nesse desenho e na imagem que eu coloquei para fazer uma questão do vestibulinho do Cotuca, muito tempo atrás, né? Eu perguntava exatamente sobre essa situação. Essa situação é uma situação que está errada, tá? E por que ela está errada? Ela está errada porque um espelho esférico convexo, ele nunca vai formar uma imagem maior, ele sempre vai formar uma imagem menor, tá? Além de menor, ela nunca vai ser igual, idêntica, assim, meu objeto para cima, ela vai estar para baixo, ela vai estar de ponta cabeça, tá? Então, essa situação que aparece nesse videozinho aqui, tem o Natal do Mickey, o Natal do Mickey também acontece isso, tá? O Tico e o Teco se olhando no espelho, e também aparece o Teco maior, então também está errado, tem vários desenhos aí que falam de Natal, que aparece a bolinha, também, se ele não tiver de ponta cabeça, e ele não tiver menor, na reflexão do espelho, a imagem está errada. Aqui do lado direito, tem um experimento do laboratório, exatamente para a gente começar a entender o que acontece com os raios de luz, de diferente no espelho côncavo para o espelho convexo. Aqui tem várias lentes, eu não vou conseguir falar de lentes com vocês esse ano, mas tem prismas, tem lentes, tem dióptros e tem espelhos. E aí, esse professor aqui, ele, o Cláudio Furukawa, né, lá da USP, ele projeta, né, numa folha de papel em branco, os raios de luz incidentes aí de uma fonte, um laser vermelho. Primeiro ele começa com um espelho plano, mostrando aqui o raio incidente, o raio de luz refletido, apenas um raio de luz, e aí ele vai mudando o espelho e vai mudando também a fonte. Então, ele pegou um espelho côncavo, né, 3 raios de luz incidentes,
E aí ele foi modificando a posição do espelho côncavo e mostrando os raios refletidos, todos se encontrando. E o encontro desses raios refletidos é o que nós chamamos de distância focal, ou foco do espelho, tá? Então, ele existe, esse foco, do lado de fora do meu espelho, esse foco, ele é um foco real, tá? Então, quanto mais raios eu ponho, mais nítido fica a formação desse foco do espelho. Se ele inverter a curvatura do espelho, tornando o espelho um espelho convexo, os raios refletidos todos divergem, e aí esses raios refletidos que estão divergindo, eles não se encontram, tá? Eles não se encontram aqui fora do espelho, mas eu consigo prolongar esses raios de luz, e fazendo prolongamento desses raios de luz, eu tenho, portanto, um foco que a gente chama de foco virtual. E aí ele vai mudando os objetos, né? Ele coloca um dióptro para ir mostrando a refração da luz, o desvio da luz, aí ele coloca lentes, ele vai indo para várias outras situações experimentais de ótica geométrica. Como a gente ainda está nos espelhos, eu vou parar o videozinho por aqui e vou prosseguir aqui na situação do espelho convexo. Então, os raios de luz paralelos, eles incidem no espelho, eles refletem divergindo, porém, se eu prolongar, aqui, olha, tem um prolongamento feito de vermelho, ó, esses raios refletidos se encontram, e onde eles se encontram está o foco do espelho. A distância do vértice até esse ponto é chamada de distância focal. Então, eu pego uma esfera completa, dessa esfera completa eu pego um pedaço, que é a tal da calota, desenho 3 risquinhos aqui em cima dentro dessa esfera, mostrando que o centro e o foco estão do lado de dentro, tá? O vértice é o ponto onde o eixo principal corta o meu espelho esférico, seja ele côncavo ou convexo. Continuo com C sendo o centro do espelho, a distância do C, que é o centro, até o vértice, a gente chama de raio de curvatura. Bem no meio, entre o centro e o vértice, está o foco do espelho. A distância do foco do espelho até o vértice, a letra F minúsculo, é distância focal, tá? E o V maiúsculo apenas para representar um ponto aí importante. Quando a gente for falar dos principais raios de luz em relação a um espelho convexo, o que acontece com os principais raios de luz em relação ao espelho convexo, tá? Então, meu espelho convexo tem o centro e o foco do lado de dentro. Eu peguei aqui um raio de luz e estava indo, ó, na direção do centro, tá? O que significa esse raio de luz ir na direção do centro? Ele não vai chegar no centro, tá? Por que ele não chega no centro? Porque ele reflete antes a superfície espelhada, então ele vai refletir. E ele reflete com a propriedade exata de ser em cima do centro. Por qual motivo? Exatamente porque quando eu aponto para o centro de uma esfera, né, eu tenho essa linha imaginária que eu desenhei formando 90 graus com a superfície, tá? Essa linha a gente pode chamar de linha normal, uma linha imaginária. E aí, se eu desenho meu raio de luz indo em cima da reta normal, isso significa que o meu ângulo de incidência é zero. É 90 com espelho, mas com a reta normal é zero. Se o ângulo de incidência é zero, o ângulo de reflexão também é zero. O raio de luz não entra no espelho. Eu prolongo ele e ele vai na direção do centro, tá? Outro raio de luz principal que a gente vai ter é o raio de luz que incide paralelo ao eixo principal. Qual que é a propriedade desse raio de luz que incide paralelo ao eixo? O eixo está aqui embaixo, né? O raio de luz está vindo paralelo. De novo, ele não entra no espelho, ele reflete, ele diverge, ele espalha. Com qual propriedade? Ele reflete de tal forma que o prolongamento dele vai para o foco. Porque isso acontece. Então, se eu desenhar um raio de luz paralelo ao meu eixo, eu tenho que desenhar uma reta normal, sempre perpendicular ao espelho. Minha reta normal forma 90 graus com o espelho. Eu tenho aqui um ângulo de incidência I. Esse raio de luz ele vai refletir com ângulo R igual ao ângulo I.
E aí, se eu prolongar os raios refletidos, se eu pegar mais de um, pegar vários raios de luz paralelos, no que eu prolongo os raios refletidos, eu percebo que o prolongamento deles se encontra. E onde esse prolongamento se encontra é onde está o foco do espelho. Outro principal raio de luz que eu posso pegar o que vai na direção do foco, tá? Se eu pegar o que vai na direção do foco, o que acontece com ele? Ele não chega no foco, ele reflete paralelo, terceiro princípio da ótica geométrica. O caminho que a luz fez para ir é o mesmo que ela faria para voltar. E eu posso pegar também o raio de luz que vai na direção do vértice do espelho. Se eu pegar o raio de luz que vai na direção do vértice do espelho, o eixo principal se torna minha reta normal. Entre o raio de luz e a reta normal tem um ângulo I. Entre a reta normal e o raio refletido, eu tenho o ângulo R. O ângulo I e R são iguais. Então, o eixo principal, novamente, se torna aí a normal para o espelho. Sempre que eu vou fazer a formação de uma imagem, eu preciso pegar 2 ou mais raios de luz incidentes e olhar o que acontece com os raios de luz refletidos. Aqui, eu peguei um raio de luz que sai da ponta do meu objeto, o meu objeto é AB. Da ponta dele, eu peguei um raio de luz paralelo. E o que acontece com esse raio de luz paralelo? Ele reflete aqui para fora do espelho. O prolongamento dele é no foco. Peguei aqui um outro raio de luz, que é o que vai para o vértice, poderia pegar o do centro, poderia pegar o que vai na direção do foco. E aí, o que eu sei sobre esse raio de luz? Ele reflete aqui para baixo, e o meu eixo principal funcionou como reta normal. Aqui é meu ângulo I, e aqui é meu ângulo R, e eles são aberturas iguais. Prolongo os raios refletidos. O encontro do prolongamento desses raios refletidos me dá um ponto imagem. E esse ponto imagem, ele é virtual. Exatamente por quê? Porque ele é resultado de prolongamento. Ah, você pegou da pontinha da seta. Poderia ter pego esses raios de luz de qualquer posição, tá? Pego o paralelo, sei que reflete para cima, o prolongamento dá para o foco, pego do vértice, e aí eu vou observando que para cada raio incidente que eu estou pegando de diferentes posições do objeto, eu vou tendo pontos imagens diferentes aqui, até que eu tenho a imagem completa. É que a gente não pega vários pontos, né? A gente pega sempre um ponto ali na extremidade do objeto para fazer a construção completa. Aqui do lado tem uma fotinho, ó, de um espelho convexo. Esse espelho convexo, ele aparece às vezes dentro de elevador, dentro de mini mercados. Ele está normalmente na rua, do lado de fora de garagens de edifício, tá? Por quê? Como ele tem uma curvatura para fora, ele tem um campo visual maior, tá? E aí eu consigo ver por reflexão nesse espelho vários objetos dentro desse meu campo visual, menorzinhos. No busão, quem anda de ônibus, vê que o motorista tem um espelho desse ali do lado, na frente dele, né, do lado direito, próximo à porta, exatamente para conseguir olhar o ônibus por completo. Então, esse espelho aqui, ele é mais comum de nós enxergarmos e nós percebemos do que o espelho côncavo. Né? O espelho côncavo, o único lugar que a gente vai, que a gente vê esse espelho com frequência, é no dentista, quando ele coloca o espelhinho na nossa boca. Então, um espelho convexo, ele só vai formar um tipo de imagem, diferente do côncavo, tá? O côncavo, eu posso colocar o objeto antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco, entre o foco e o vértice, e para cada uma dessas posições eu tenho uma imagem diferente. No caso do convexo, como o foco e o centro estão dentro do espelho, eu não tenho como variar muito essa distância em relação a esses pontos principais. Então, eu só vou ter um tipo de imagem: virtual, direita e menor. Toda imagem virtual é direita ou direta. Tanto faz falar direita ou direta, tá? Nós temos imagens virtuais maiores que meu objeto. Nós temos imagens virtuais menores que o meu objeto. E nós temos imagens virtuais do mesmo tamanho do objeto, tá?
Porém, para cada uma dessas situações, eu tenho um espelho diferente. Quando a imagem é virtual e maior, o espelho é côncavo. Quando a imagem é virtual e menor, o espelho é convexo. E quando a imagem é virtual, porém do mesmo tamanho, o espelho é plano. Então, eu tenho 3 situações onde eu tenho imagens virtuais, maiores, menores e do mesmo tamanho. No espelho convexo, eu posso ter maior, menor, do mesmo tamanho, porém, eu vou ter sempre imagens projetadas no espelho côncavo, né? Eu consigo projetar, tem só uma que eu não vou conseguir projetar, né? Entre o foco e o vértice. Então, no espelho côncavo, eu projeto, toda vez que eu projeto, a imagem é real, e é importantíssimo para a gente lembrar e perceber que toda imagem real, ela está invertida em relação ao eixo principal. Isso é, se meu objeto está em cima do eixo principal, apontando para cima, a imagem real vai estar na parte de baixo do eixo principal e sempre apontando para baixo. Ela sempre vai estar de ponta cabeça, tá? Então, espelho côncavo forma imagem real, toda imagem real é invertida, e aí ela pode ser maior que o objeto. Para ela ser maior que o objeto tem que ficar antes do centro, tá? Antes do C, ali do meu espelho, do centro da circunferência. Ela pode ser do mesmo tamanho. Na situação que ela vai ser do mesmo tamanho, o objeto está sobre o centro, tá? E aí a imagem também pode ser menor do que meu objeto. Para ela ser menor, o meu objeto tem que estar entre o centro e o foco. Sobre o foco, não tenho imagem formada. Tá? Isso aí é um resumão do que a gente viu do espelho. A figurinha que eu peguei aí para pôr na prova do Cutuca foi essa. Depois, acho que de alguns anos, acho que depois de uns 4 ou 5 anos que eu fiz a prova do vestibulinho do Cutuca, a Unicamp colocou uma questão parecida na prova dela, né? Mas era o Tom e o Jerry. Então, todos os desenhinhos animados aí que falam do Natal mostra essa imagem e mostra errado, né? Isso que é mais estranho, né? Mostrar a imagem errado. Então, quando esse porquinho rosa se olha nessa bolinha da árvore de Natal, ele não deveria estar se vendo maior, ele deveria estar se vendo menor. E mais, ele deveria estar se vendo de ponta cabeça. Então, a imagem está errada, tá? Agora, vou fazer para vocês uma dedução, eu vou fazer na minha lousinha a dedução para vocês, de uma equação que nós vamos desmistificando a Disney. Eu não sou a única que faz isso não, Daniel. Na verdade, é bem comum. Eu tenho o hábito de olhar para desenhos e filmes e perceber algumas situações. Quem faz física, quando olha para uma situação dessa, pô, tá errado, né? Isso aí não era para ser assim. Acho que não sou só eu. Mas quando eu assisto desenho, eu normalmente fico prestando bastante atenção nessas coisas. E na época que eu elaborava a questão do vestibulinho do Cutuca, nossa, eu olhava para os desenhos animados e falava assim: vou inventar uma questão para o Cutuca. Vou inventar uma questão para o vestibulinho do Cutuca. Então, você vai ver que teve uma época que o vestibulinho do Cutuca vinha cada ano com um desenho animado diferente. Então, começou com Vetor, foi Disney, foi o Papaléguas. Eu fui pegando aí várias situações onde apareciam alguns erros em situações clássicas, né, de desenhos, né, o Daniel que lembrou do Papaléguas, teve uma prova de vestibulinho do Cutuca que eu fiz lá a questão do coiote correndo atrás do Papaléguas e perguntando a trajetória ali da queda do do coiote num abismo, né? Aí depois a do vetor, né? Do meu malvado favorito, também foi uma questão do vestibulinho do Cutuca. Teve essa aí da Disney, do desenho animado, né? Tem vários aí que agora eu não vou lembrar, mas era bater o olho na prova, assim, falar, uma questão da Gláucia, porque a Gláucia gosta de ficar olhando para o desenho animado e pegando alguns erros que aparecem. Na época, meu filho era pequenininho, ele assistia vários desenhos, e eu assistia 1000 vezes, às vezes, o mesmo desenho,
e acabava caindo nessas situações. Antes de fazer a dedução da equação, vou mostrar aqui para vocês o site do GeoGebra, lá do simulador, que não está muito bom esse site aqui não, né, de simulação, mas já que é o único que a gente tem, vamos a ele, né? O outro tiraram do ar, tiraram fora da internet. Vou transformar o espelho côncavo em um espelho convexo. Deixa eu trazer o objeto mais para a esquerda, tá? Vou trazer também um espelho um pouquinho mais para a esquerda. Deixa eu ver se eu consigo trazer. Não consigo trazer o espelho para a esquerda. Não, mexer no foco. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo fazer muita coisa nesse site aqui, não, nesse simulador. Queria mudar o vértice de posição. Deixa eu ver se mudando o centro... Não, não consigo mudar nada aqui. Vai ter que ficar onde está, gente. Ele não quer mudar. Ele mostra as coordenadas para mim, ó. Objeto, imagem, mostra tudo, tá? Foco e centro dentro do espelho. Posso mudar o meu objeto, colocar meu objeto em qualquer posição aqui. Principal raio de luz. Ah, não, tá mostrando, tá dando um erro aqui no site. Deixa eu diminuir. Ai, caiu minha internet. Não, não caiu minha internet, não. Achei que tinha caído e saído da reunião. Tô aqui ainda. Não, Daniel, eu não faço mais questão para o vestibulinho do Cotuca, já faz um tempinho, tá? Eu me estressava muito, era muito cansativo, porque tinha que ficar... tinha muitas reuniões de sábado, né? E a gente elaborava as questões, depois de elaborar as questões, a gente mostrava para a banca de professores do vestibulinho. Aí vinha a professora de português fazer as correções, né? De ortografia, de escrita e tudo mais, de interpretação de texto. E aí a gente tinha que resolver a prova inteira. Gente, eu sofria com as questões de português. Aí tinha que ler os textos de redação. Nossa, dava mó trampo. Era bom porque eu revia muito a parte de biologia, de matemática também, né? Mas, nossa, era muitos sábados. A gente ficava muitos sábados em reuniões que começavam tipo meio-dia e até 6 horas da tarde. Era trabalhoso. Aí chegou uma hora que não, não dá mais, estou fora. Esse ano eu não ia participar mesmo, porque meu filho vai prestar Cotuca. O ano passado ele também prestou, esse ano ele vai prestar de novo. Então, tô fora do vestibulinho já. Uma hora eu volto. Aí eu volto. Quando vocês veem desenho animado de novo no vestibulinho do Cotuca, sou eu que estou lá. Estou lá inventando questõezinhas, tá? Então, aqui o espelho convexo, os raios de luz que a gente falou deles, ele não está mostrando, ó. Ah, mostrou do vértice. Mostrou o raio de luz que vai para o vértice e não mostrou mais nenhum. Esse site aqui tá de sacanagem comigo, tá? Não está construindo imagens no espelho convexo. Paciência. Depois eu vou ver se eu acho um sitezinho melhor para nós, para eu colocar aí nas minhas aulas. Eu já vou até gravar, quando eu achar melhor, eu já vou gravar o que acontece no simulador, porque aí eu não fico dependendo da existência do simulador. Tá? Vou deduzir para vocês a equação dos espelhos esféricos. Tá? Então, além de fazer desenhos de formação de imagens, a gente também faz cálculos quando a gente trabalha com espelho. Então, eu vou fazer a dedução usando um espelho convexo, mas eu poderia fazer usando qualquer espelho. Aí eu vou fazer ainda uma coisinha antes para vocês. Tem professor que não costuma fazer isso, mas eu tenho o hábito, já que eu estou com a luzinha aqui, de mostrar uma situação um pouquinho diferenciada do que aparece nos livros, tá? Eu vou desenhar aqui um espelho côncavo, ó. Imagina que isso aqui é um espelho côncavo. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu pôr o eixo principal aqui. O desenho talvez não fique tão bom exatamente porque eu não consigo desenhar nada reto nessa luzinha. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui meu espelho. Quando eu coloco essas barrinhas aqui, é exatamente para mostrar que ele é um espelho curvo, ele não é um espelho plano. Tá? Tô pondo 3 risquinhos aqui em cima. Eu vou colocar o foco 3 quadradinhos para a esquerda, o centro 6 quadradinhos, certo? Ó, tem um foco e tem um centro. O papel quadriculado ajuda bastante, tá, pessoal?
todos os desenhos que eu fiz lá no PowerPoint, o objeto estava em cima do eixo, e todos os que aparecem no simulador, o objeto está em cima do eixo. Eu vou pegar aqui um objeto que não está em cima do eixo. Não é igual se pegar uma situação diferente, tá? Faz de conta que essa setinha azul aqui é meu objeto. Olha, ela está fora do eixo, tá? Não está no eixo. Como que é a imagem dessa setinha que não está em cima do eixo? Primeira coisa que eu vou fazer nessa setinha, eu vou nomear 2 pontos para ela. A origem dela eu vou chamar de ponto A, e a extremidade dela eu vou chamar de ponto B. E eu vou pegar raios de luz do ponto A e do ponto B como se eles fossem o meu objeto, e um objeto aí pontiforme. Como A e B estão na horizontal, tem um raio de luz que eu sei que eu posso pegar dos dois, que é comum dos dois, que é o raio de luz paralelo, tá? Tanto faz o raio de luz paralelo vir do A ou vir do B, ao atingir o espelho, eu já sei o que vai acontecer com ele. Pode vir do A, pode vir do B. Esse raio de luz paralelo, ele reflete, em particular, passando pelo foco. Tá? Então, raio paralelo passa pelo foco. Mas para eu construir imagem de um objeto, eu preciso de mais do que um raio de luz. Então, agora, do ponto A ou do ponto B, eu vou pegar um outro raio. Vou pegar aqui em roxinho. Vou começar pelo ponto B. Eu vou pegar do ponto B um raio de luz que passa pelo centro. Ó, o centro está aqui pertinho de mim. Eu vou pegar o que passa pelo centro. Se eu pegar o que passa pelo centro, ele atinge o espelho, e eu sei que ele reflete passando pelo centro. Então, do ponto B, eu já tenho 2 raios de luz refletidos, tá? Que raio de luz refletido eu tenho? Eu tenho o laranja, aqui é um refletido, e eu tenho refletido em rosa, que é o do centro, que vai e volta pelo centro. Tem 2 refletidos. E onde esses 2 raios de luz refletidos se encontram, está a imagem. Imagem de quem? Ó, fiz uma bolinha aqui. Essa bolinha que eu desenhei aqui, ela é a imagem do ponto B. Porque eu peguei, ó, do ponto B, o paralelo, e do ponto B eu peguei o do centro. Lembrando que o raio de luz paralelo, ele também servia para o A. Agora, para o A, eu vou pegar um outro raio. O paralelo serve para o A também, né? O paralelo aqui que vem do A, ele atinge o espelho, tá? Veio do A, atingiu o espelho, também refletiu para o foco, então, ó, é o mesmo caminho que esse raio de luz percorre, mas eu preciso de um outro raio para desenhar a imagem do A. Vou pegar o do centro também, ó, do ponto A, quem tiver uma régua faz com a régua, bonitinho, passa pelo centro, atinge o espelho e reflete pelo centro. De novo, 2 raios refletidos. Um que passou pelo foco e o outro que passou pelo centro. Olhando para os 2 refletidos, ó, passei marca-texto em cima dos 2 refletidos. Os 2 refletidos se encontram. Onde é que meus 2 refletidos se encontram? Aqui nesse ponto. Um pouquinho acima do B. Vou até aumentar mais ainda a minha tela, para vocês enxergarem. Ó. Então, um pouquinho acima do B. Olha lá, ó. Aumentei bastante aqui para vocês enxergarem. Esse pontinho em verde que eu desenhei aí, ele é a imagem do A. Então, eu chamei ele de A'. Vejam que a minha seta começa no A e termina no B. Aqui eu tenho A' e B', nesse pedacinho aqui. Então, onde está a imagem da seta? A imagem da seta está começando no A' e terminando no B'. Isso aqui é a imagem da seta. Veja, ela não está no eixo. Não está. Ela é menor do que o meu objeto. O objeto está em cima do eixo, ela está abaixo do eixo. Ela é real. Por que ela é real? Porque ela existe fora do espelho. Eu conseguiria projetar ela numa tela.
tá? E ela teria esse formato se eu projetasse ela na tela, tá bom? Então, eu posso colocar, ou pode aparecer aí na vida de vocês, uma situação que o objeto não está em cima do eixo principal. Porém, mesmo ele não estando em cima do eixo principal, eu consigo fazer a construção da imagem desse objeto. Lembrando que aí você marca pontos nesse objeto, e sempre desses pontos você precisa de 2 raios de luz. E aí você escolhe nos principais. Se você quer o paralelo, que passa no foco, se você quer o que passa no foco e reflete paralelo, se você quer o que passa no centro do espelho, e assim por diante. Do mesmo jeito que eu fiz para o espelho côncavo, poderia fazer também para o espelho convexo, tá? Fora do centro, fora do eixo principal. Então, consigo construir imagens também fora do eixo principal. Vamos deduzir aqui, então, a equação de Gauss para os espelhos, para quando a gente for fazer os nossos cálculos, tá? Então, como é que eu vou fazer para deduzir a equação de Gauss para os espelhos esféricos? Essa equação, ela serve tanto para os espelhos, quanto para as lentes. Então, minha lente também tem um centro óptico, né? Só que ele é no meio da lente. A lente tem 2 focos, um de cada lado, essa é a diferença da lente para o espelho, e o fenômeno óptico observado é a refração. Mas o comportamento aí da ótica geométrica, das semelhanças de triângulo, acabam fazendo as equações serem as mesmas, tanto para o espelho quanto para as lentes. Depois, no e-book, eu vou deixar para vocês as aulas de lentes e de reflexão, para vocês assistirem, já que não vou conseguir falar desse assunto nesse ano letivo, mas quem tiver interesse aí, por conta do vestibular, pode depois assistir às aulas gravadas e ficar a par do assunto, ou pegar qualquer aula de qualquer outro professor também na internet, tá? Então, tô com o espelho côncavo, pontos principais desse meu espelho côncavo. Vou marcar aqui, ó, vértice. Vou desenhar no 4º quadradinho da esquerda o foco, no 8º quadradinho à esquerda o centro. Lembrando que a distância do centro, vou marcar aqui embaixo, ó, a distância do centro até o vértice é o meu raio de curvatura, que a gente vai chamar de R. A distância do foco até o vértice, a gente vai usar a letra F minúsculo, que é a distância focal. E o que eu sei que a distância focal é metade do raio de curvatura. Se o raio é 10, o foco é 5. Se o raio é 15, o foco é 7,5. Eu vou pegar um objeto qualquer, tá? Esse objeto qualquer que eu vou pegar, vou desenhar ele de roxinho, tá? Vai ser uma setinha, ou uma velinha, pronto. Uma vela, tá? Que eu peguei aqui é o meu objeto. A posição dele aqui, encostadinho no eixo, até aqui em cima, ó, isso daqui, vai ser para nós a altura do meu objeto. A altura do meu objeto eu vou representar pela letra O. Então, o meu objeto tem uma determinada altura. Então, ó, a altura do objeto. E a imagem que se formar vai ter uma altura que eu vou chamar de altura I. Esse objeto, ele está a uma determinada distância do vértice do espelho. Essa distância que ele está em relação ao vértice do espelho, eu vou chamar de P, assim como os outros livros de física fazem. Então, P para nós é posição do objeto. Eu vou pegar 2 raios de luz para construir a imagem, tá? Primeiro raio de luz que eu vou pegar para construir essa imagem. Vou pôr aqui em amarelo não, laranja, porque amarelo quase não dá para ver. Pegando aqui em laranja, eu vou pegar o raio de luz paralelo ao eixo principal. Ele atinge o espelho, e quando ele atinge o espelho, eu sei o que acontece com ele. Ele reflete, passando pelo foco. Esse aqui é o meu primeiro raio de luz que eu desenhei. O outro raio de luz, que para facilitar minha vida, eu vou pegar o do centro. Vai ficar difícil aqui para eu desenhar. Peguei aqui o raio de luz que passa pelo centro. Eu sei que ele atinge o espelho. Ao atingir o espelho, ele reflete, passando pelo centro.
onde os dois raios refletidos se encontram. Então, raio refletido está aqui, ó, passei marca-texto em cima. Raio refletido está aqui, o do centro, passei o marca-texto em cima. Vejam que esses dois raios refletidos, vou mostrar aqui com marca-texto também, depois eu vou apagar. Os meus dois raios refletidos se encontram nesse ponto aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui é o encontro dos dois raios refletidos. E aonde está o encontro desses dois raios refletidos é que está a primeira imagem do meu objeto, lá da pontinha dele, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, tá a imagem da pontinha do meu objeto. Tá aqui. Vou desenhar, portanto, do eixo principal até o cruzamento, ó. Não é para desenhar aqui, tem aluno que faz aqui a imagem. Não, não é aqui que está a imagem. A imagem fica sempre entre o eixo principal e o ponto onde o meu raio de luz se encontrou. Então, aqui está a imagem dessa vela. Essa imagem vai ter uma altura que eu vou chamar de altura I. Então, I para nós é a altura da imagem. Essa imagem, ela tem uma distância em relação ao vértice do espelho, e a distância da imagem até o vértice do espelho eu vou chamar de P'. Então, P' para nós é posição da imagem. Tá? Não fiz equação nenhuma até agora, só construí uma imagem e coloquei aí algumas distâncias. F, distância focal, R, raio de curvatura, P, posição do objeto, P', posição da imagem, O, altura do objeto e altura da imagem. Nessa minha figura, eu vou pegar dois triângulos que são triângulos semelhantes. Vou tentar pintar aqui com marca-texto. Vejam se vocês concordam comigo. Esse triângulo que eu estou marcando aqui com o marca-texto, tem um triângulo aqui, ó, que eu estou marcando com o marca-texto, ele é semelhante a esse triângulo que eu tenho aqui pequenininho. Tá? Por que eu sei que eles são semelhantes, esses dois que eu marquei aí? Vou pôr rastreado para não ficar muita informação, tá? Então, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulozinho aqui. Como é que eu sei que eles são semelhantes? Entre meu objeto e o eixo principal tem 90 graus. Entre a imagem e o eixo principal tem 90 graus. Eu tenho um ângulo aqui que eu posso chamar de ângulo X. O centro seria o vértice. Então, eles são opostos pelo vértice. Do outro lado, X. Então, já tenho dois ângulos iguais. Então, o ângulo aqui de cima é igual ao ângulo que eu tenho com a pontinha da seta. Tá? Dessa semelhança de triângulo que eu tenho aí, achureado, o que eu vou fazer dessa semelhança de triângulo? Tá? Eu vou comparar os lados desse triângulo. Então, vou começar comparando este lado aqui, ó. Quem é este lado? Essa basezinha aqui desse meu triângulo da esquerda. Esse lado do meu triângulo, eu posso chamar ele de... Aqui é tudo daqui até o espelho é P. Tudo isso aqui é P, né? Até o espelho. E a distância do centro até o vértice é o meu raio de curvatura do espelho. Então, eu posso falar que esse pedacinho aqui nada mais é do que o P menos o raio de curvatura do espelho, que é onde está o meu centro, né? Distância do centro até o vértice, que é essa distância aqui, ó, do centro até o vértice, isso é o raio de curvatura. Isso tudo que eu tenho aqui é o meu P. Então, se do P eu tiro o centro de curvatura, eu fico com aquele pedacinho, tá? Então, eu vou dizer que P menos R, que é aquela basezinha, deixa eu tirar, senão fica muito rabiscado, gente, e aí vocês não vão entender mais nada depois, tá? Só marquei aí para vocês saberem. Esse pedacinho aqui, ele é o P menos o R. P menos R está para a altura O,
Vamos lá. P menos R está para a altura O, assim como essa distanciazinha aqui da horizontal. Quem é essa distanciazinha desse meu triângulozinho aqui da horizontal? Tudo isso é C. Centro, é o raio. Mede R, ó. Tudo isso mede R, tá? Agora eu vou pegar uma outra parte, que é essa aqui, e vou tirar. Quem que é essa? Essa parte é o meu pelinha. Então, se eu pegar do R e tirar o pelinha, eu tenho aquele pedacinho do meu triângulo. Então, aquele pedacinho do meu triângulo, ele mede R. Opa, deixa eu sair do marca-texto. Ele mede R menos pelinha, que é a posição da imagem. Então, vou dizer, ó, R menos pelinha está para essa alturinha aqui do meu triângulo, que eu chamei de I. Só que o I, ele está para baixo do meu eixo, né? O O aponta para cima, ó, o O aponta para cima, seria, na matemática, o meu quarto quadrante. O I aponta para baixo, seria, na matemática, o meu terceiro quadrante. Então, por conta disso, dele estar de cabeça para baixo, eu vou pôr um sinalzinho de menos aqui. Então, P menos R está para O, este lado P menos R está para O, assim como R menos pelinha está para I. Tá, cheguei numa equação? Não, não cheguei em equação nenhuma, gente. Só peguei dois triângulos por enquanto, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar esse R pela seguinte informação. O R, ele é o dobro do foco. Então, eu vou ficar com P menos 2R, menos 2F, perdão, P menos 2F sobre O é igual a 2F menos pelinha sobre menos I. Eu vou deixar do lado esquerdo o menos I e o O. E do lado direito, as outras letrinhas. Então, eu vou passar esse menos I daqui de baixo para o lado de cá. E vou pegar esse P menos 2Fs e vou passar para o outro lado. Eu vou ficar com menos I sobre O. Só trouxe o menos I para cá. Aqui eu deixei o 2F menos pelinha. E aí, esse P menos R, que virou P menos 2F, eu vou trazer aqui para baixo. Ó. P menos 2F. Não posso cancelar 2F com 2F, tá? Tem um sinalzinho de menos aí no meio. Vamos guardar essa informação. Vamos deixar ela aqui guardadinha. Vou pegar outros dois triângulos semelhantes na minha figura. Quem seriam outros dois triângulos semelhantes na minha figura? Vou pintar de verde. Um triângulo pequenininho aqui, ó. Bem pequenininho. Tem um triângulozinho aqui, verdinho. Ele é semelhante a esse outro triângulo maiorzão, ó. Como é que eu sei que ele é semelhante? Ele tem os mesmos ângulos internos. Um deles é oposto pelo vértice, tá? O outro forma 90 graus com o eixo principal. E aí eu tenho dois triângulos importantes. Vou fazer a mesma coisa com relação aos lados, tá? Vou aumentar aqui minha figura para vocês conseguirem enxergar o que eu estou falando, já que meus triângulos ficaram pequenininhos, tá? Eu estou olhando agora para essa distanciazinha que eu estou marcando aqui com uma chaves. Quem que é essa distância? Essa distância seria, aqui está a imagem, não esqueça disso, aqui está a minha imagem. Seria o pelinha, que é a distância da imagem até o vértice, menos o F. Então, isso aqui é pelinha menos F. Então, vamos escrever aqui. Ó. Pelinha menos F está para a altura da minha imagem, lembrando que a minha imagem está de ponta cabeça, então, menos I, assim como essa distância aqui nesse meu triângulo grandão. Essa distância do meu triângulo grandão é a distância do F até o V, ó. Distância do F até o V. Isso aqui é só F, ó. F
está para esse outro lado aqui do meu triângulo. E esse outro lado, quanto que ele mede? Ele mede o mesmo que o meu objeto, olha, ele tem a mesma altura do meu objeto. Então, ele mede O. Assim como F está para O. De novo, eu vou deixar I e O separados na minha expressão. Então, vou pegar o menos I, que está aqui, e vou levar para o outro lado, e vou tirar o F dali também. Vou ficar, então, com P' menos F, aqui em cima. Vou trazer o F do lado direito para o lado esquerdo. O menos I, eu vou trazer aqui para cima. Ele estava dividindo, passou para o outro lado me multiplicando, e o O ficou aqui embaixo. Ó. Então, eu tenho aqui uma expressão, menos I sobre O, é igual a P' menos F sobre F. E eu tenho uma outra expressão que menos I sobre O é 2F menos P' dividido por P menos 2F. Vamos juntar as duas. Se menos I sobre O vale P menos F sobre F, e menos I sobre O também vale esse negócio aqui que está do meu lado direito, eu posso igualar, né, essas minhas duas expressões. Vou igualar. Eu vou igualar P' menos F sobre F, que é essa parte aqui, ó. Isso é menos I sobre O. Eu vou igualar isto aqui com isto daqui, já que eles são iguais a menos I sobre O. Então, igualando, eu fico com... Eu mudei o F para F maiúsculo, porque meu F minúsculo talvez atrapalhe vocês, tá? Ao invés de escrever F minúsculo lá em cima, eu escrevi maiúsculo, mas dá na mesma, é foco e distância focal, tá? Mesma coisa. P menos 2F. Olha a equação de Gauss aí. Nossa, que equação feia. Sim, uma equação feia. Vamos ajeitar essa equação. Eu vou ajeitar, vai parecer mais horrorosa ainda. No final vai dar tudo certo, tenham fé. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui cruzado. Vai parecer uma coisa horrorosa, mas garanto para vocês que no final vai dar tudo certo. Multiplicando isso cruzado, eu vou ficar com F, tá aqui de baixo, que multiplica 2Fs menos P' igual. Multiplicando os outros dois, P' menos F, que multiplica P menos 2F. Espero que eu não tenha perdido nenhuma linha no meio do caminho, nada disso. Senão, aí vai acabar dando errado mesmo. Mas eu acho que, por enquanto, está tudo certinho. Vou distribuir esse F. Tá ficando uma coisa horrorosa. Tudo bem, não tem problema. F multiplicado por 2Fs, isso vai me dar 2F quadrado. E F multiplicando menos P', vai me dar menos F P'. Então, já fiz a distributiva do lado esquerdo. Vou fazer a distributiva do lado direito. Primeiro, eu vou fazer do P', tá? Fazendo a distributiva do P', eu vou ficar com P' vezes P, P' vezes P, e o P' multiplica menos 2Fs. Então, menos 2F P'. Fiz a multiplicação do P' pelos dois termos. Agora, eu vou multiplicar o menos F pelo P e vou multiplicar o menos F pelo menos 2F. Então, menos F vezes P vai me dar menos FP. Menos com menos dá mais, F vezes 2Fs, 2F quadrado. Eu tenho 2Fs quadrados do lado esquerdo da igualdade e 2Fs quadrados do lado direito. Então, eu simplifico. Beleza. Tem mais coisas que eu posso simplificar aqui. Né? O que mais eu posso simplificar? Eu tenho um menos F P' e tenho aqui um menos 2F P'. Tá? Se eu jogar tudo para o lado direito, o meu lado esquerdo vai ficar com 0. Aí, do meu lado direito, eu vou ficar com P' vezes P, que já está aqui, ó. O menos 2F P', que já está aqui desse lado também. Peraí que eu vou pôr um 2 na frente, que eu esqueci. Então, menos 2F P'. E esse menos F P', quando eu levo ele para o outro lado, ele fica positivo. E eu vou juntar os dois, tá?
E aí eu tenho menos FP ainda aqui, ó. Menos FP. 0, então, é igual a P' menos 2F' com mais F' vai me dar 1F'. Menos F vezes P. Que zona! Vai ficar agora bonitona a minha equação. Eu vou pegar essa minha expressão aqui e vou dividir ela todinha pelo mesmo denominador. Mas é um denominador esquisito, ó. Eu vou dividir ela todinha por um mesmo número, vamos dizer assim. Ela não modifica nada. Se eu dividir todinha por 2, como tudo está no mesmo denominador, a gente normalmente cancela os denominadores quando eles são iguais, tá? Só que aqui eu não vou pôr 2 no denominador. Eu vou pôr nesse denominador o seguinte número. É um número que, na verdade, é o P vezes o P' vezes o F. Então, eu vou colocar aqui, ó, P, P', F, P, P', F, P, P', F. Tá, mas por que que você fez isso? Para simplificar. Como é que isso simplifica? Simplifica bastante, ó. Aqui vai continuar zero mesmo. Porque zero dividido por qualquer coisa é zero mesmo. Fiquei com P' em cima, P' embaixo, eu simplifico. P em cima, P embaixo, eu simplifico. Sumiu as duas letrinhas lá de cima, então aqui em cima ficou apenas o número 1. E embaixo ficou a letrinha F. No segundo termo, menos, tem um F em cima, um F embaixo, cancelo. Tem um pelinho em cima, um pelinha embaixo, cancelo. Em cima, cancelei as duas letrinhas, sobrou o número 1. E embaixo, para mim, sobrou a letra P. Menos, vamos para o outro termo. Tem um F em cima, um F embaixo, eu cancelo. Tem um P em cima, um P embaixo, eu cancelo. Cancelei as duas letrinhas de cima, sobrou 1. E embaixo sobrou P'. Como que essa expressão aparece no livro de física para vocês? Ela aparece assim, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? O P e o P' eles eram negativos. Se eu levar eles para o outro lado, eles ficam positivos. Né? E aí eles ficam igual a 1 sobre F. Então, isso aqui é uma das equações de Gauss. E essa equação de Gauss, ela relaciona as posições entre objeto, imagem e distância focal. Isso tudo é o que estava no eixo X, na horizontal. Tá? Tudo que estava na horizontal aparece nessa expressão. Então, sempre que eu precisar calcular qual é a posição da imagem formada num espelho, beleza, eu vou saber que a posição da imagem formada no espelho é o P', então eu vou calcular esse P'. Para calcular o P', eu preciso ter o F e eu preciso ter o P, tá? F, distância focal, P, posição do objeto, P', posição da imagem. Em alguns cursinhos, o professor costuma falar assim, que essa expressão pode ser lembrada através da frase: uma fimose é igual a um pinto mais uma pelinha. É uma maneira aí de lembrar a expressão, tá bom? Estou falando porque eu sei que quem for fazer cursinho vai ouvir essa frase aí futuramente. Essa é uma das equações de Gauss. Eu preciso deduzir mais uma, tá? Como o meu desenho já está bem poluído, está bem rabiscado, eu vou pegar um novo desenho para pegar outros raios de luz. Essa aqui é mais rapidinha de deduzir. Vocês não precisam deduzir ela o tempo todo, tá? Vocês precisam apenas saber a expressão. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu deduzi só para vocês saberem de onde isso aí veio. Veio de semelhança de triângulos, tá? De novo, ó, espelho côncavo. De novo, eixo principal do meu espelho. Vértice. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui está o foco. Mais 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui está o centro. Mesma figura que eu tinha feito lá em cima. Não lembro onde eu coloquei exatamente o objeto, mas o meu objeto, ele estava
para cá. Tá? E aí eu tinha marcado algumas distâncias aqui. Eu tinha marcado que isto aqui era o raio de curvatura, esse é o R. Tinha marcado que isto aqui era a distância focal, F minúsculo, mas meu F minúsculo é feio, vou chamar ele de F maiúsculo mesmo. A distância do objeto até o vértice do espelho era o P. Então, isso aqui era o que eu tinha na figura de antes. Para ter a imagem, eu preciso dos principais raios. Aqui eu vou pegar um raio diferente só da situação anterior. Na situação anterior, eu peguei do meu objeto, que ia para o centro, atingia o espelho e refletia para o centro. Esse aqui eu peguei. E peguei o do foco. Agora, em vez de pegar o do foco, eu vou pegar o que vai para o vértice. Tanto faz, né? A gente pegar, a imagem vai estar no mesmo lugar. O do vértice, ele reflete aqui para baixo, com a mesma abertura. Então, ele foi e voltou. Aqui seria o ângulo I, aqui seria o ângulo R, mais ou menos igual, né? Não consigo desenhar certinho, certinho. E o encontro dos raios refletidos é onde está a imagem do meu objeto. Lembrando que eu chamei na vertical da pontinha do meu objeto até a chama de O, e para minha imagem, eu peguei da pontinha dela até o eixo principal e chamei isso aqui de I, tamanho da imagem, altura da imagem. Agora eu vou pegar dois triângulos dessa minha figura, na verdade, só vou pegar dois, semelhantes. Vou pintar esse triângulo de amarelo. Vou pintar aqui, ó, vou pegar um amarelo. Ó, vou pegar esse triângulo grandão aqui, ó. Ó, que triângulozão que eu tô pegando, ó. Oba! Peguei esse grandão aqui, ó, que vai até o vértice, bem grande, tá? Desse triângulo grandão, eu sei que um lado mede O. A minha base aqui, ó, é da ponta do objeto até o vértice. Essa distância é o P, tá? E aqui tá o meu raio de luz, que vai para o espelho. Opa, não era para ajeitar assim. Deixa do jeito que tava. Aqui era o meu raio de luz. Bom? Outro triângulo que eu vou pegar semelhante. Pintar ele de amarelinho, ó. Esse triângulo aqui pequenininho. Por que eu sei que ele é semelhante? Porque eu disse, ó, o ângulo I e o ângulo R são iguais, né? Tem 90 graus a minha imagem com o meu eixo, meu objeto com o meu eixo, então eles têm os mesmos ângulos internos. Mas esse meu triângulozinho pequenininho, um lado dele, que a altura mede I, essa base dele aqui no eixo X, ela é o F, e aparece aqui, vou pôr em laranjinha, o raio refletido. Tá? Aqui era o incidente, e eu tenho refletido. Vou fazer a semelhança entre os dois triângulos aqui. O está para P, O está para P, assim como I está para... Opa, não é F, perdão. Não é até o F meu triângulo, não. Olha eu aqui até o F. Não é até o F, não. É até onde está a imagem, para ele ser semelhante. Minha imagem não está no F. Minha imagem está aqui, ó. É até aqui que ele é semelhante, ó. Senão esses ângulos não são iguais, né? Aqui não tinha imagem, tem que ir até... E essa distância, perdão, não é F, ela é P'. É a distância da imagem até o vértice. Desculpa, P'. Então, O está para P, assim como I está para P'. Só que o O aponta para cima e o I aponta para baixo. São em quadrantes diferentes. Então, vou pôr aqui o sinalzinho de menos. Vou ajeitar para ficar igual do livro. I sobre O, trouxe o O aqui para baixo. Isso é igual a menos P' sobre P. E essa expressão aqui, ó, ela é todinha para o eixo, na verdade, para saber a altura de imagem e a altura de objeto, tá? E a altura de imagem, ó, a altura do objeto. Então, eu estou relacionando as distâncias do objeto com a distância do objeto e a distância da imagem com a altura do objeto e a altura da imagem. Essa expressão, ela é utilizada para calcular o aumento, que a gente chama de aumento linear transversal.
Se eu souber o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, eu calculo esse aumento apenas como sendo I sobre O. Se eu souber o P e o P', eu faço correlação entre P e P', tá? Esse aumento linear transversal. Eu, na verdade, não escrevo I sobre O. Eu calculo o I e comparo ele com o meu objeto. Ah, o I deu 5, o objeto media 10. Tá? Se o I é 5 e o objeto é 10, a imagem é menor do que o meu objeto, 2 vezes menor. Certo? Então, resumindo, o que é que eu vou precisar usar a partir de agora? Essas duas expressões. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Importante. Espelho côncavo tem foco real. Portanto, esse foco é positivo. Tá? O P, que é a posição da imagem, ela é sempre real. P é a posição do objeto. O meu objeto, ele é real, na maior parte dos casos. Um ou outro que ele vai ser virtual. Na maior parte dos casos, o P é real. O P está fora do espelho. Então, esse P vai ser positivo. Eu vou calcular o P', tá? Se esse P' der um número positivo, eu vou dizer, portanto, que a imagem é real. P e P' têm o mesmo sinal. Agora, se esse P' der negativo, é porque essa imagem é virtual. Ok? No espelho côncavo, eu tenho que ficar atenta aqui aos sinais, tá? O espelho convexo, o que significa o espelho convexo? Ele tem o foco dentro do espelho, então o foco é virtual. O fato do foco ser virtual já me diz, ó, o foco é negativo. O centro, o raio de curvatura é negativo. A posição do objeto, o objeto está fora do meu espelho, então o objeto é real. Tá? P positivo. Mas eu sempre que eu for calcular o P' só vai dar negativo. Por que o P' só vai dar negativo? Porque o espelho convexo só forma imagem virtual, ele não forma imagem real. E aí eu preciso lembrar dessas coisas, tá? Preciso lembrar que toda imagem real é invertida, o que significa P' positivo, o meu I vai dar um número negativo, e as imagens virtuais são direitas. O que significa isso? Se a imagem é virtual, o P' é negativo, e o I ser direito, tá certinho, significa que ele é positivo, tá? Eu não costumo usar os eixos na matemática, mas quem gosta de trabalhar com eixos da matemática, eu aconselho, então, a fazer o seguinte, quem quer trabalhar com eixos da matemática. Sabe o plano cartesiano lá da matemática? X e Y? Desenha um plano cartesiano. Y, para quem gosta disso, Y e X. Bom, Y e X. Aonde está o encontro dos dois eixos, você vai pôr um espelho, ok? Então, você pode pôr um espelho côncavo, tá? Se você colocar um espelho côncavo, opa, eu sempre troco as coisas na matemática. Então, se eu colocar um espelho côncavo aqui, ó, côncavo, tá? O que acontece? O foco vai estar do lado do X positivo e o centro vai estar do lado do X positivo, tá? E aí, eu coloco meu objeto aqui, meu objeto também está colocado numa posição positiva. Se a imagem se formar no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, né? Ou no segundo quadrante, 1, 2, 3, 4. No primeiro ou no segundo quadrante,
Aqui embaixo é o segundo quadrante mesmo, né? 1, 2, 3. Eu nunca lembro onde são os números dos quadrantes. Se formar aqui em cima ou aqui embaixo, essa imagem vai ter um P positivo, porque ela vai estar no X positivo. E aí o Y para cima é positivo, para baixo é negativo. Tá? Pode acontecer de eu ter uma imagem aqui. Ó, se a minha imagem aparecer aqui, isso significa P positivo e I negativo. Aí, se a imagem aparecer desse lado, ela vai aparecer para cima. Se ela estiver do lado de cá, ela está dentro do espelho. E dentro do espelho ela é virtual. Então, meu P' vai ser negativo e o meu I vai ser positivo, para cima, tá? Se você desenhar o espelho convexo, aqui nesse eixo, então, convexo estaria para cá, tá? Aí o foco já está no lado negativo e o centro também já está no lado negativo do espelho. Eu não gosto muito disso, não, porque eu não associo o real e o virtual com as posições do eixo. Eu sempre associo real e virtual. Real, raio refletido se encontra. Virtual, prolongamento do raio refletido é que se encontra. Tá? Mas vocês podem usar plano cartesiano para chamar o que está do lado esquerdo de real, o que está do lado, perdão, está do lado direito de real, o que está do lado esquerdo de virtual, o que está na parte de cima de direito e o que está na parte de baixo do eixo X de invertido. Fica a critério de vocês. Na próxima aula, que é quarta-feira da semana que vem, eu vou fazer exemplos com números, com cálculos, tá? Hoje já foi muita informação para vocês, não sei nem se estão vivos aí do outro lado, espero que estejam vivos aí do outro lado. Então, na próxima aula, que é quarta-feira da semana que vem, lembrando que segunda é emenda de feriado, então não teremos aula. Eu vou pegar presença aqui pela lateral, ó, do meeting. Tem 18 pessoas aqui presentes, tira 2 Gláucias, né? Uma da apresentação e a outra do Meet, tira a Laurinha também, que a Laurinha não conta para chamada, né? Eu estou vendo presente, por enquanto, do Daniel até o Lucas, tá? Essas pessoas estão presentes aqui na aula, então eu passo já já a presença para o diário. Depois eu tenho da Laura, ali a Laura acho que não apareceu na outra, apareceu até o Lucas, né, na outra. Então, do Lucas, na anterior, agora eu vou do Micael até o Vini, vendo que estão presentes, e depois eu tenho a Vitória ali no finalzinho, tá? Estou encerrando a gravação por aqui, a aula foi puxada hoje, com bastante informação. Depois, se quiser assistir a aula gravada, que está lá no e-book também, eu acho que também ela está bem tranquila, até menos confusa, talvez,